Boa noite, pessoal. Professor Edenilson, gravando para o curso técnico em segurança do trabalho do Colégio Dr. Basílio Machado. Nossa aula continua aqui na NR7, falando aí sobre o PCMSO, né? NR7, PCMSO. Na nossa última aula nós paramos no item 741, né? A gente falou ali sobre o desenvolvimento do PCMSO. Falamos sobre os exames admissional, periódico, de retorno ao trabalho. Nós vamos descer aqui é, até o item 7432, tá? Então assim, ó, muitas pessoas elas se perguntam, né, com respeito à periodicidade do PCMSO. Então depende muito da avaliação médica, né? É, o item 7421, né, a gente parou. No 7432, ele diz assim, ó, que no exame médico periódico, de acordo com intervalos mínimos em tempos abaixo discriminados, vai ser feito aí a periodicidade do PCMSO. Então, algumas pessoas elas dizem assim, o ASO ele é de 1 ano, né? O ASO é 2 anos. Não, você tem que olhar aquilo que está no PCMSO, aquilo que o médico coordenador, né, o médico colocou no PCMSO. Então ele vai dizer assim, que para trabalhadores expostos a riscos ou situação de trabalho que impliquem o desencadeamento, agravamento de doença ocupacional ou ainda para aqueles que sejam portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos. 2 pontos ali, ó, letra A, A1, a cada ano ou a intervalos menores, a critério do médico encarregado, ou se for notificado pelo médico, agente de inspeção do trabalho, ou ainda como resultado de negociação coletiva de trabalho, tá? De acordo com a periodicidade especificada no anexo 6 da NR15 para trabalhadores expostos à condição hiperbárica, né? Vocês lembram que é a condição hiperbárica? Né? Um exemplo bem básico, né? Trabalha aí sob pressão, né? Os mergulhadores, pessoal que trabalha com mergulho, que trabalham com dentro de câmaras aí pressurizadas, tubulões. Então esse pessoal aí trabalha em condição hiperbárica, tá? Para os demais trabalhadores, o item B, ele vai dizer assim que ele é anual quando menores de 18 anos e maiores de 45 anos de idade, tá? E o item B2, ele diz que a cada 2 anos para os trabalhadores entre 18 e 45 anos de idade, tá? Então é mais um mito, né, que se criou na NR7 quando ele fala que o exame deve ser anual, né? E muitas vezes quando a gente vai fazer uma verificação, a gente vai fazer uma inspeção, né, e solicita um ASO de uma empreiteira, por exemplo, de um prestador de serviço, né, que está iniciando na tua empresa, ou que já está lá e você vai fazer a conferência dos ASOs e você olha ali o ASO de 1 ano, você tem que olhar dentro, né, você tem que olhar no próprio ASO que o próprio documento diz ali a validade, né? Vale por 1 ano. E se não disser a validade, você tem que consultar lá no PCMSO, que lá vai dizer, o médico ele vai colocar 2 anos ou anual, de acordo com o critério. Então, às vezes a pessoa tem uma doença, né? Quando você vai fazer o exame admissional, você responde um monte de coisa. Então, quando você fala que você tem uma doença, se você fala, você tem bronquite, alguém tem pressão alta na sua família, por mais que você não tenha, mas quando você fala que tem alguém na sua família, ele já tem aquele, você já tem aquela predisposição, né, para você também desencadear esse tipo de doença. Então, o médico, né, dependendo da atividade que você vai fazer, o médico ele opta por colocar determinadas atividades por 1 ano de validade. Mas, dependendo da situação e ali na idade entre 18 e 45 anos de idade, o médico coordenador, dependendo aí dos riscos envolvidos, ele pode dar um ASO aí com validade de 2 anos, tá? Então,
Isso está aqui na nossa NR7, no item 7432. Ele fala também que no exame médico de retorno deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho, tá? Ausente por período inferior ou período igual ou superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não, ou parto, tá? No exame mudança de função, será obrigatoriamente realizada antes da data da mudança, tá? Então isso também é importante, né? Nós ficarmos atentos a esse aso de mudança de função, que se ele muda de função, por exemplo, hoje é dia 9 de julho de 2020, e se você pegar um trabalhador que mudou de função no dia 8 de julho, o aso de mudança de função dele não pode estar com data do dia 9 de julho, tem que estar com data anterior a 8 de julho, né? Dia 7, dia 6, dia 5, não importa, né? A norma ela é bem clara, tá? Exame de mudança de função deve ser antes da data de mudança, e de retorno ao trabalho pode ser no dia, né? Pode ser, deverá ser obrigatoriamente no primeiro dia da volta ao trabalho, tá? Para fins da SNR, entende-se por mudança de função toda qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou setor que impliquem a exposição do trabalhador a riscos diferentes daquele que ele estava exposto antes da mudança, tá? No exame médico demissional será obrigatoriamente realizado até 10 dias contados a partir do término do contrato, desde que o último exame ocupacional tenha sido realizado há mais de 135 dias para as empresas de grau de risco 1 e 2, segundo o quadro 1 da NR4, e 90 dias para as empresas de grau de risco 3 e 4. Tá? O que ele quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer que se você desligou um trabalhador agora, tá? Hoje, dia 9 de julho de 2020, e esse trabalhador ele fez o exame periódico no dia 9 de junho de 2020, ele não precisa fazer o exame demissional, tá? É isso que está dizendo nesse item 7435, tá? O exame demissional será obrigatoriamente realizado em até 10 dias contados a partir do término do contrato, ó, desde que o último exame ocupacional tenha sido realizado há mais de 135 dias, né, grau de risco 1 e 2, e 90 dias para a empresa de grau de risco 3 e 4. Então, se ele fez dentro de 90 dias, você pode descaracterizar, você não precisa obrigatoriamente fazer o demissional, né? O exame periódico dele vai contar como o seu exame demissional, tá? Então, as empresas enquadradas no grau de risco, peraí, que vocês não estão vendo, né? Eu estou olhando na tela aqui. Agora sim. As empresas enquadradas no grau de risco 1 e 2 poderão ampliar os prazos de dispensa da realização de exame demissional em até mais 135 dias em decorrência da negociação coletiva, assistida por profissional indicado em comum acordo entre as partes ou por profissional do órgão do Ministério do Trabalho. Então, empresas do grau de risco 1 e 2 podem ampliar esses 90 dias aí de acordo com a negociação coletiva, tá? E as empresas enquadradas no grau de risco 3 e 4, de acordo com a NR4, poderão ampliar a dispensa de realização de exame em até mais 90 dias, em decorrência de negociação coletiva, assistida por profissional indicado em comum acordo, tá? Ou por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde no trabalho. Ó, outro detalhe importante, ó, para cada exame médico realizado previsto, o médico emitirá o atestado de saúde ocupacional, ASO, em 2 vias, tá? Por quê? Porque a primeira via ficará arquivada no local de trabalho, tá? Inclusive na frente de trabalho ou no canteiro de obra à disposição da fiscalização, tá? Então veja que a NR7 ela diz que os ASOs, eles devem ficar na frente de serviço, tá? Disponível à fiscalização. Então, se você tem um canteiro de obra, você tem uma frente de serviço, né? Tem uma pastinha ali com o ASO do pessoal, né? O que é comum acontecer, as empresas deixam esses documentos
é, no RH, né, deixam no escritório, mas a NR7 aqui, ó, ela é bem clara, né? A primeira via fica arquivada no local de trabalho, inclusive nas frentes de trabalho ou canteiros de obra à disposição da fiscalização, tá? E a segunda via será obrigatoriamente entregue ao trabalhador mediante ao recibo na primeira via. Então aqui vai dizer algumas informações, né? O que, que o ASO deverá conter no mínimo, o nome completo, número do registro, sua identidade, os riscos específicos, ou se é ausente de risco, indicação de procedimentos médicos que foi submetido ao trabalhador, o nome do médico coordenador, seu respectivo CRM, né? CRM é o Conselho Regional de Medicina. Definição se ele está apto ou inapto, então é importante quando você for analisar um ASO, verificar se o campo ali apto ou inapto está preenchido. Porque se esse trabalhador ele vai fazer trabalho em altura, por exemplo, e na anamnese lá desse trabalhador, o médico ele vai identificar que ele é hipertenso, né? Se ele é hipertenso, ele não pode executar atividades em altura. Então o médico vai colocar lá que ele não é apto para trabalho em altura, mas ele é apto para outras atividades, tá? Então é importante que você também analisar essa informação. O nome do médico encarregado pelo exame, né? O endereço, a data e a assinatura do médico e também o seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina, né? Que é o CRM, tá? Então informações importantes que você vai identificar aí no atestado de saúde ocupacional, tá? Então ali os dados obtidos pelo exame médico, incluindo as avaliações, as conclusões aplicadas deverão ser registradas no prontuário clínico individual, que ficará sob responsabilidade do médico coordenador. Então quando você passa pelo médico, o médico ele tem o seu prontuário e lá no seu prontuário ele vai anotar todas as informações, toda a sua vida laboral, todos os riscos que você estava exposto e todos os resultados de exames que você fez nos exames periódicos, admissional, mudança de função e assim por diante. Ok, pessoal? Relatório anual, né? Também fala sobre o relatório anual. O médico deverá obedecer o planejamento que estejam previstos aqui, ó, serem executadas durante o ano, tá? Devendo ser objeto de um relatório anual. O relatório deverá discriminar por empresa o número da natureza dos exames, incluindo as avaliações clínicas, exames complementares, estatística de resultados, se eles são considerados normais ou são anormais, como planejamento para o próximo ano, verificar se os exames deram normal, se deram anormal, se teve alguma coisa, né, e registrar nesse relatório anual. Tá? Tem um modelo proposto no quadro 3 da CNR. O relatório anual deverá ser apresentado e discutido na CIPA quando existente na empresa de acordo com a NR5, sendo sua cópia anexada no livro ata desta comissão. Tá? Então é importante a CIPA ficar sabendo desse relatório anual, quantos exames deram algum problema, né, para a gente poder tentar identificar em qual área que está dando problema. Então é ali que a gente vai buscando as informações. Ó, estou tendo problema, será na área de manutenção? Ó, equipe de manutenção no último ano nós tivemos 3 ASOs alterados. Opa, vamos fazer uma investigação lá. O que está acontecendo? Aumentou o risco? De repente trocaram uma máquina lá e não avisaram a segurança? Aumentou o nível do ruído? O EPI que está sendo entregue não é suficiente, porque se sabe, né, na NR6, os EPIs eles têm, né, nos seus certificados de aprovação e os protetores auriculares, por exemplo, cada protetor tem um nível de atenuação de ruído. Então, de repente, se você entrega um EPI, né, um protetor auricular que atenua, por exemplo, 10 decibéis, e você está exposto aí num ruído bem maior, né? Você pode acabar tendo aí um problema, ou você tem que trocar, substituir os seus EPIs, ou implantar aí equipamentos aí de proteção coletiva.
ok? O relatório, então, anual deve ser apresentado à CIPA e o relatório anual do PCMSO poderá ser armazenado de forma arquivo informatizado, desde que seja mantido de modo a proporcionar imediato acesso por parte do agente de inspeção do trabalho, ok, pessoal? Então, nós vamos parando a nossa aula de hoje por aqui. Quero deixar para vocês aí um grande abraço e até a nossa próxima aula.